bastante conhecido. Gostaria que você me acompanhasse dentro dessa breve leitura, naquilo que Deus confiou no meu coração para essa noite. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 5. Irei ler alguns versículos. Peço que você me acompanhe. Capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Verso 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Verso 10, eu já estou terminando. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11, aqui eu encerro a minha leitura. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode repetir comigo? Deixaram tudo e o seguiram. Mais uma vez, deixaram e o seguiram. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Peço que você me empreste aqui alguns minutos da sua atenção. O texto que ora nós lemos, ele merece a nossa atenção, porque ele contém uma mensagem aqui muito importante, a qual nós devemos nos atentar aqui nessa noite. Foi isso que Deus colocou no meu coração, isso que eu quero pregar para você aqui nesse momento. Jesus, era normal, por onde Jesus andava, uma multidão o acompanhá-lo. Alguns acompanhavam em busca de milagres, outros para poder ouvir aquilo que ele tinha para poder ensinar. E outros ouviam também como curiosos. Vou lá ver se realmente de fato isso é verdade. Talvez, de repente, nós temos esses 3 públicos aqui nessa noite. Pessoas que vieram a convite, pessoas que entendem que precisam de estar aqui, porque é de Jesus, é dele que vem o nosso sustento, a nossa provisão, aquilo que nos faz sobreviver. E existem algumas pessoas também que só estão em busca de milagres. E Jesus, mais uma vez, está rodeado de muitas pessoas. E perceba comigo, Jesus, ele nunca foi muito apegado, o texto nos dá essa informação, ele nunca foi muito apegado a quem o aperta. O texto vai nos dizer que a multidão apertava. Talvez pessoas querendo de repente, poxa, será que se eu tocar, pastor, nele, eu vou ser como aquela mulher do fluxo de sangue? Sendo que o texto não diz que eles tocam, diz que eles apertam, sufocam, buscando alguma coisa, arrancar alguma coisa dele.
Mas Jesus nunca foi dado muito a isso. A mulher do fluxo de sangue, como eu acabei de dizer, ela é um exemplo básico disso. Nessa ocasião, da mulher do fluxo de sangue, quem apertou ficou para trás, quem o oprimia ficou para trás, quem sufocava, Jesus ficou para trás. Mas quem tocou, recebeu um milagre ali naquela noite. E Jesus está ali na praia, e ele olha ali, para a beira do lago, e ele observa, pastor Leomar Dragucho, 2 barcos. Pensando eu comigo, lendo esse texto, pastor, eu falei, rapaz, algumas pessoas ali, conhecendo talvez de repente as características de Simão Pedro, Jobson, ficaram pensando, meu Deus, vai entrar no barco desse cara? A Bíblia não vai nos dar um dado nem de que era o melhor barco, nem de que era o maior. Mas Jesus decidiu entrar. Talvez de repente, se fosse eu, se fosse você, nós não escolheríamos. Procuraríamos um barco mais bonito, ou talvez um que tivesse mais aconchego, para que nós pudéssemos sentar e falar ali com a multidão. Talvez de repente escolheríamos um com ar-condicionado, aqui como a igreja. Mas Jesus não escolhe como nós escolhemos. Jesus, ele vê de uma forma diferente. Ele vê aquilo que você não vê. Ele consegue enxergar aquilo que você não está enxergando. E Jesus olha para aquele barco e ele fala assim, ó, é ali que eu vou entrar. Você sabe qual é a maior raiva do diabo contra a tua vida? É que Deus não pediu opinião de ninguém quando ele decidiu te escolher e te levantar. Ele olhou para você e falou assim, ó, eu vou fazer na vida dele, eu vou fazer na vida dela. Jesus não pediu, pastor Leonardo Dragucho, opinião de ninguém. Ele não fez um censo e falou assim, ó, peraí, deixa eu ver se eu levanto ele pastor lá na Devec Vilar dos Teles, deixa eu ver se eu levanto ela diácono, obreiro, deixa eu ver se eu levanto ele a membro, deixa eu ver se eu levo ele para esse culto. Jesus não pediu a opinião de ninguém. Jesus decidiu entrar e falou, vou fazer com ele na vida dele, porque é do meu jeito, eu faço assim e ponto final. Com Jesus é diferente. Ele olha de forma diferente. Jesus escolhe de forma diferente. Talvez ninguém daria valor. Jesus entrou e decidiu dar. Foi assim na minha vida. Jesus entra em qualquer lugar para poder resgatar aquele que ele quer fazer na vida. Jesus já entrou no pagode, Jesus entrou na boca de fumo, Jesus entrou lá no candomblé, foi lá e falou assim, ó, vou fazer com esse. Ninguém quer fazer, mas eu faço. Ninguém escolhe ele, ninguém investe, eu vou investir. Ninguém faz com ele, eu vou fazer. Com Deus é assim. Ele nos olha de forma diferente. Jesus olhou para aqueles 2 barcos e falou assim, eu vou entrar ali. Sendo que é um dado muito importante nesse texto. Eles passaram uma madrugada inteira pescando. Pastor Jaime, pescaram quanto? Quantos peixes? Ou pescaram o quê? Nada. Foi uma madrugada difícil. É importante nós entendermos que essa era a profissão. Pesquei, eu tenho alimento, eu tenho provisão para minha casa. Não pesquei, vou precisar de ver no outro dia. Ou se eu tiver alguma reserva, eu abasteço. Caso contrário, eu vou ter que ver o que eu vou fazer para poder levar provisão para minha casa. Uma madrugada difícil. Perceba comigo, a gente às vezes passar uma tribulação durante o dia, pastor. A gente vai, liga para liga para o pastor Tuninho, faz um pix, ele está acordado. Falou que faz aí, obrigado meu pastor. Pastor Tuninho faz um pix, agora de madrugada, você só consegue falar com algumas pessoas selecionadas. Para esse aqui eu não posso ligar esse horário. Esse aqui eu posso ligar que ele vai me atender. Esse aqui eu consigo falar. Esse aqui já não dá. Só quando der 9 horas da manhã que ele acorda. E é o Diego. Rapaz, depois de meio-dia, eu consigo falar com esse cara. Todo mundo me pergunta, falar com o Diego, só depois de meio-dia. Antes não tem como. Falei, varão, estou com o microfone na mão. Falei, antes não tem como. Mas uma adversidade na madrugada é mais complicada. Eles passaram por uma. Joga a rede, puxa a rede, lança a rede, recolhe a rede. Quando Jesus os encontrou, eles já estavam lavando. Terminou. Sinceramente, hoje, nessa madrugada, acabou. Na próxima, quem sabe, vai ser diferente. Mas eles não contavam com uma visita inesperada do Mestre. Porque nós somos frutos de uma visita inesperada. Ele não pergunta, eu posso ir agora? Ou eu posso sair te resgatar agora? Ele não faz pergunta. Jesus decide entrar e vai.
Ele entra, ele não pede a opinião de ninguém. Ele decide, eu vou entrar hoje. Vai ser hoje que eu vou buscar. Vai ser hoje que eu vou resgatar. É hoje que eu abro esse cárcere, é hoje que eu curo. É hoje que eu liberto, é hoje que eu salvo. Jesus decide entrar e ele entra. E eles foram alvos também de uma visita inesperada. Foi assim comigo. Nós fomos alvos da graça de Deus. E por isso nós estamos aqui. São visitas como essa. São ocasiões como essas que fazem com que nós possamos retornar ao nosso primeiro amor. Eu não esperava, mas ele apareceu. E o pior, foi numa adversidade. Foi no meu pior dia. Eu não esperava, mas ele veio. Eu não aguardava, mas ele sabia da necessidade do meu coração. Pastor Braga, e ele apareceu. Ele não me mandou uma carta, ele não me mandou um WhatsApp, mas ele disse assim: é hoje que eu vou lá e vou resgatar meu filho. Eu sei do que ele está precisando. Eu vou lá e vou levar essa provisão que ele tanto precisa. É hoje. Com Jesus é assim, nós fomos alvos de uma visita inesperada. Jesus entra no barco e dá uma ordem para ele: vamos ao mar alto. Tem algo aqui, pastor Elton, que me impressiona muito, porque Simão Pedro, ele já entende isso daqui no momento. Experiência ao pescar. O barco nós já sabemos, até antes de Jesus entrar, era dele. Mas quando Jesus resolve fazer essa visita inesperada, pastor Mário Dragucci, o barco já não pertence mais a ele. Ele diz assim, ó, vamos. E ele já entende. E ele fala assim, ok, vamos lá. Eu já quero começar aqui a pregar para você, eu não sei se você está entendendo. Eu não estou falando de barco. Eu estou falando aqui da vida de Simão Pedro. Até aquele momento estava sendo guiado pelo querer dele, pela vontade dele, por aquilo que ele sabia. Mas no momento que Jesus entra, não tem mais como você assumir o controle. Quando Jesus entra, a ordem vem dele, a direção vem dele. A seleção, provisão, aquilo que tu precisa é dele. Não tem mais como você segurar o leme. Não é possível você controlar quando Jesus entrou. Não tem como você frequentar todos os lugares. Não tem como você falar com qualquer pessoa. A sua vida está na mão de Jesus. Ele entrou no barco. Então a partir de agora o controle é dele, não é mais seu. São coisas que Simão Pedro entendeu de imediato. Ele pega o barco e ele vai ao mar alto. Dali Jesus começa a ensinar. E olha que coisa linda e maravilhosa, pastor Márcio. A pregação que está sendo pregada ali naquele momento. Como eu disse para você, uma visita inesperada. No meio de uma situação adversa, pela madrugada, um momento difícil, um horário inoportuno, mas a mensagem a ser pregada ali naquele momento é a vida de Simão Pedro. Jesus entrar no barco da vida dele para poder mostrar para aquelas pessoas que a maior pregação que foi pregada ali naquele momento foi a vida de um homem que ninguém acreditava, talvez ninguém confiava, passou por uma situação adversa no meio de uma dificuldade. Mas a maior mensagem a ser pregada ali foi a vida daquele homem. Foi assim comigo. Você lembra como foi com você? Ninguém acreditava, pessoas debochavam, desdenhavam de você. Falavam que talvez do ano de 2024 você não passaria. Olha aí, pastor Leonardo Dragucci. Mas você está aqui na Devec Vilar dos Teles, na quarta-feira da vitória, 8h41, de mão levantada para o alto, porque já tem gente que está entendendo que foi por causa de uma visita inesperada no ano de 2024 que fez você atravessar o ano, que fez você estar aqui sentado dando, glorificando ao santo nome do Senhor, que fez você poder estar celebrando aquilo que Ele fez na sua vida. Uma visita inesperada. A graça do Senhor te alcançou e hoje você pode estar aqui celebrando e pregando. Preste bem atenção. A mensagem que a tua família vai ouvir, que os teus vizinhos vão ouvir e que vai converter a vida deles vai ser a tua vida. Aquilo que Deus vai fazer na tua casa, aquilo que Deus vai fazer no teu ministério, aquilo que Deus vai fazer por você, vai ser isso que eles vão ler. Mas é Ele. Eu lembro muito bem, pastor Turim, na época, quando eu voltei e retornei para os caminhos do Senhor, eu lembro que eu encontrava algumas pessoas pelas ruas, e elas falavam assim, mas... Aí, hoje a gente chama meu filho de Jaiminho, né? Eu cresci, fiquei um pouquinho mais gordo, aí o pessoal chama de Jaime somente, o Jaiminho ficou pequenininho. Eles passavam, eles falavam assim, mas é o Jaiminho? Eles falavam assim, é o Jaiminho? Aí alguns dos outros que já sabiam que Jesus tinha feito, falavam, é ele. Falava assim, é ele. Teve um rapaz uma vez, eu lembro disso até hoje. Ele veio de bicicleta, ele veio andando assim, ele me fechou. Eu indo para a igreja, andando a pé, com a minha biblinha do lado. Aí ele me fechou assim, ele falou assim,
é você? Aí ele falou assim, mas você não estava comigo naquele dia? Aí eu falei, eu estava, mas eu recebi uma visita inesperada. E eu quero profetizar isso para a tua casa também. Se tiver alguém lá não crente, ele vai receber uma visita inesperada. Eu falei para ele, eu recebi uma visita inesperada. Aquilo que eu fazia, hoje eu não faço mais, porque ele tomou conta do barco da minha vida. E agora, pastor Jaime? Agora eu só faço aquilo que ele manda. Agora eu só vou onde ele quer. Agora eu só ando sob direção dele, porque o controle não é meu, mas é dele. Jesus assumiu o controle do barco. E a partir de agora, a decisão é dele, o controle é dele. Não é mais meu, não tem mais como. Deixa eu andar aqui com a pregação, em nome de Jesus. E ele começa a pregar. Depois ele dá uma ordem. Vamos lançar a rede. Ou ele diz, lançai a rede. Perceba aqui comigo. A experiência, tudo que ele tinha de conhecimento nessa hora aqui, cai por terra. Porque o horário não era de pesca. O sol já tinha raiado. A madrugada já tinha se passado. Mas Jesus, ele faz na hora que ele quer. E quando ele quer, David, não tem como. A escolha é dele. Ele diz lançar a rede, ele vai lá, lança a rede. Puxa, vem lotada de peixe. É o texto. A pesca milagrosa, vem como um subtítulozinho aqui. Acredito que em quase todas as Bíblias. Quando ele abastece ali o seu barco, ele percebe algo. Eu ouvi, obedeci, executei a ordem do mestre, fui abençoado. E agora? Vou chamar aqui mais gente aqui, porque para mim não está dando. Aquilo que estava faltando, o Senhor fez prosperar, por causa da obediência, cumprimento de ordem e ouvir o mestre. Eles enchem um barco e eles voltam para a terra. Perceba algo aqui comigo. E deixa eu te fazer essa pergunta. Eles começaram aqui um texto sem peixe. Sem peixe. Sem peixe. Tá? Eles começaram um texto sem peixe. Aprendi isso aqui com o pastor Tuninho. O pastor Tuninho fala, ensinante. Deu certo. Corta e só coloca esse pedaço, entendeu? Só a parte que depois que eu já ensinei. Para eu poder postar lá no meu Rios. Então eles começaram sem peixe. Vamos ler aqui comigo aqui, o versículo 11. Você consegue localizar isso? Se a mídia também puder colocar aqui, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Lucas capítulo 5, verso 11. Vou ler aqui, gostei. Acompanhe comigo. E, levando os barcos para a terra, eles deixaram a metade e o seguiram. E levando os barcos para a terra, eles deixaram alguma coisa somente e o seguiram. E levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo e os seguiram. Observe comigo o texto. O texto começa com eles sem peixes. Eles obedecem, vão ao mar alto, lançam a rede, pegam peixe. E no final eles terminam sem. A gente precisa de entender que para seguir o mestre, a gente tem que perder e deixar algumas coisas. Não tem como você querer seguir a Jesus frequentando as rodas que você frequenta. O tipo de conversa que você tem não condiz com quem segue a Jesus. Então você tem que entender, você vai ter que... Tem muita conversa no teu WhatsApp. Vai ter coisa que para você poder receber a vitória que você quer, você vai ter que... Pô, a igreja parou de me responder, não está mais comigo. O que está acontecendo? Não entendi. Vai ter coisas que para você poder receber da parte de Deus, outras você vai precisar de... Não tem como. Controle está na mão dele. Tua vida está na mão de Deus. Por isso que às vezes acontece de você vir na campanha, ora, pede ao Senhor, ora novamente, pede ao Senhor, às vezes as coisas não acontecem. Está faltando você deixar algumas coisas. E vou te dizer mais, às vezes não é nem muito.
Às vezes o milagre que você precisa, eu costumo às vezes comentar assim, até em casa eu falo assim, pô, às vezes está assim, rapaz, a gente está quase colocando a mão. Não dá mole não, senão ele volta para o céu de novo. Eu brinco dessa forma, assim, eu falo, pô, ele vai voltar lá para cima. Eu tinha um patrão que na época ele falava assim, rapaz, ele falava assim, ó, quando você tem fé, ele falou assim, ó, ela funciona da seguinte forma, deixa eu te dar um exemplo. Ele falou assim, ó, você está com uma comida no fogo, ou você está fazendo um feijão lá no fogo, arroz, seja o que for, e você tem um período e um momento para você poder desligar. São tantos minutos, as mulheres sabem disso muito bem. Tanto arroz quanto feijão, tem um mistério lá para ser feito. Não, tantos minutos, deu a pressão, aí você começa a contar. Não é assim? E depois você tira. Aí ele fala assim, então você imagina que num dado momento, você está lá com o fogo ligado, tudo quase ficando pronto no momento de dar pressão. Você vai lá e desliga o fogo. Você volta para o estado inicial. Você precisa de entender que você precisa de manter a chama acesa. Pavio não pode parar de fumegar. Ele tem que permanecer fumegando. Tua bênção já está chegando. Deus vai fazer, Ele te prometeu. Já tem uma data marcada no céu para poder acontecer. Mas você precisa de entender que você vai precisar de deixar algumas coisas para que você possa receber tudo aquilo que os céus têm para a tua vida. Eu não posso me alongar mais aqui. O horário está quase dando ali. O pastor Toninho falou, vou bater o horário aqui, pastor. No horário. Tomar só mais uma aguinha. Estou nervoso. Então deixa eu te falar algo. Por muitas das vezes, e eu vou confessar para você, não é porque sou pastor, nós somos pastores que nós não temos adversidade. Não é porque a gente está vindo para a igreja fazendo campanha, que talvez de repente o inimigo ele não vai tentar te setar ou te atacar de alguma forma. Ele vai. Ele está cirandando pela terra assim como nós estamos também. E as adversidades elas vão bater na nossa porta. Jesus não nos prometeu um mar de rosa. Ele disse que nós teríamos aflições aqui na terra. Mas Ele nos deixou uma palavra, tem de bom ânimo. Porque eu já venci. Ele não falou assim, ó, vai acontecer, mas ó, eu vou ver se eu venço, não. Ele falou assim, ó, eu já venci. É uma afirmação. Então é essa certeza que eu tenho, que você tem, que as coisas vão dar certo. Mas você precisa, talvez ainda acertar algumas coisas aí na sua trajetória. Talvez de repente o mar está revolto, você ainda não conseguiu fazer a sua pesca, ou de repente você ainda não conseguiu se estabilizar. É porque talvez faltam algumas coisinhas, acertar o prumo, o leme de alguma coisa. E nessa noite, eu preciso falar isso para você. Talvez as coisas só ainda não deram certo na sua vida, porque você ainda não entregou ela para Jesus. O barco da sua vida, até o momento, está no seu controle. Até agora você fez aquilo que você quis. Até agora você tomou as suas decisões. Até agora você fez tudo aquilo que você tem conhecimento. E você acha que de acordo com a sua capacidade, você vai conseguir ter força para poder solucionar esse problema. Deixa eu te dar um recado aqui. Me perdoe com todo respeito. Não vai! Não é pela força do seu braço. É isso que eu quero dizer para você. Você precisa de entender que para as coisas darem certo, aqui na terra para você, você precisa de estar com o seu projeto alinhado no céu. Não tem como. A terra não comanda o céu. É o céu que comanda a terra. Então você precisa de entender que você vai precisar deixar algumas coisas para poder continuar seguindo Jesus. Aqui, o texto começa dizendo que ele estava rodeado de uma multidão, mas ele está fazendo uma seleção. É o início. Ele está dando continuidade ao seu ministério, a seleção dos 12 discípulos. E ele está aqui direcionando e começando a preparar algo. Vai ter uma hora que eu não vou estar mais aqui. Mas eu preciso que outras pessoas, eu não consigo estar em todos os lugares, então eu vou precisar que algumas pessoas continuem. Ele vem com uma missão. E eu vou precisar de mais pessoas nesse exército, para poder estar apregoando a palavra, disseminando o evangelho, as boas novas do Senhor. Não tem como você querer conquistar tudo se você ainda ficar segurando o leme da tua vida. Talvez de repente a sua vida está como essa madrugada. Pastor Jaime, deixa eu ser sincero para você. Eu não estou nem numa madrugada, eu estou há um mês vivendo uma madrugada.
terrível como essa. Noites que eu não durmo. Sinceramente, eu já pensei até em tirar minha vida. E eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como eu posso reverter esse caos a qual minha vida se tornou. Muitas atitudes erradas, convivências que não era para você ter feito, alianças que não era para você ter participado. Mas você deixou o controle da sua vida perdido. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite: você não é um projeto falido. O diabo, o inimigo, ele pode ter usado pessoas para poder rogar pragas, palavras negativas na tua vida, mas deixa eu te dizer, hoje Deus quer te dar uma nova oportunidade. Hoje Deus quer assumir o controle do leme da sua vida e te dar uma nova trajetória, te dar um novo rumo, te dar uma nova esperança para a sua vida. Mas você vai precisar de tomar uma atitude. Tem que deixar tudo. Não tem como você continuar fazendo o que você quer e receber tudo que o céu tem. Eu não sei se você pode curvar a sua cabeça. Em nome de Jesus, com muito carinho, eu peço isso para você. Feche os seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Tá chorando por quê? Cante mais uma vez comigo. Se você tem um Deus, não importa a madrugada, que cuidar de você. Oh, oh, oh.